questão 10, dando prosseguimento aí à nossa sequência de questões da banca CEPEG. E agora, como não poderia deixar de ser, né, uma questão de Paulo Freire, que traz aí o nome do Paulo Freire no enunciado, que é recorrente, que vocês vão ver muito para sempre, quem já está acostumado a fazer concurso, quem está fazendo pedagogia hoje em dia, né, sabe que Paulo Freire é certo de ter sempre, e às vezes mais de uma questão numa prova só. Aparece muito, principalmente em banca, vou falar de novo, aquela palavrinha, em banca progressista, tá bom? De acordo com Paulo Freire, na educação bancária, o educador atua como indiscutível agente, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos da sua narração. A afirmativa que corresponde ao papel do educador nessa perspectiva é... Então, aqui antes vou abrir um parêntese. Lembra, eu não sei quem de vocês viu o vídeo de explicação da proposta do canal, mas é justamente nesse tipo de questão aqui que fica muito claro o que eu estou querendo dizer. Sempre vai pedir para a gente marcar o que, na maioria das questões, em muitas questões, em questões desse tipo, o que é pedagogia tradicional e o que é pedagogia progressista. Ah, mas essa questão não está falando de tendência tradicional e nem está falando de tendência progressista. Sim, essa questão está falando de tendência pedagógica e de tendência pedagógica tradicional. E ela está pedindo para você marcar aqui o que corresponde ao papel do professor na tendência tradicional. O que o professor, na pedagogia tradicional, ele tem que fazer, né? Então, olha só, como é que eu sei que aqui é pedagogia tradicional? Porque aqui eu tenho esses termos aqui, ó, educação bancária, tá? Toda vez que eu falar em educação bancária, eu estou falando de pedagogia tradicional. E o que é educação bancária, gente? Educação bancária é justamente aquela atitude onde a gente vê a pedagogia tradicional, né? Os profissionais que ainda trabalham, que têm a mente dessa forma. Um aluno como um ser que não tem nada de conhecimento e que nós, professores, vamos enchê-los com os nossos conhecimentos, né? Então, isso que é educação bancária, né? Bancária de banco mesmo, de encher, de acumular, tá? Um monte de conhecimento na cabeça de um aluno, como se ele não tivesse nenhum conhecimento a oferecer. E aqui eu tenho outra palavra. Na educação bancária, ou seja, nesse tipo de educação, que é pedagogia tradicional, que vê o aluno como um ser lá totalmente ignorante, que não sabe nada, que não conhece nada, e que é o professor que vai levar o conhecimento para ele. O educador, ou seja, nós, né, o professor atua como indiscutível agente. Outra palavrinha aqui, ó, indiscutível. Na pedagogia tradicional, que é que Paulo Freire coloca como educação bancária, o professor ele não pode ser questionado. O que ele fala é verdade, ponto final, está certo, e ninguém pode questionar, e aquele conhecimento que aquele professor está levando para aquele aluno deve ser adotado cegamente pelo aluno, sem nenhum tipo de questionamento, tá? Então, a educação bancária, a gente tem o educador como um ser indiscutível, inquestionável, absoluto nas suas opiniões, ok? E nas informações que passa. E qual a tarefa desse educador que não pode ser questionado? Né? Tarefa indeclinável, ou seja, esse educador aqui, ele não pode nem pensar em fazer outra coisa que não seja isso. Isso que quer dizer que a palavra é indeclinável. Ele não pode declinar, ele não pode se esquivar, ele não pode pensar de outro jeito. O educador da educação bancária da pedagogia tradicional, ele entende que ele é inquestionável, indiscutível, tá? E que o seu papel é encher os educandos dos conteúdos da sua narração, ou seja, das coisas que ele fala. Ele vai levar
os conhecimentos para os alunos e vai encher os alunos com seus conteúdos. Isso que eu falei para vocês aqui agora, tudo isso é pedagogia tradicional. Então, vocês podem ver que em nenhum momento a questão falou em tendência, que seria uma questão sobre tendência, mas só que é uma questão sobre tendência. É uma questão para saber se você conhece a pedagogia tradicional, tá? E os seus elementos e as suas características. Então, agora sim, nós vamos aqui para as questões. Vamos lembrar que eu estou procurando a pedagogia tradicional aqui dentro dessas afirmativas, tá bom? Vamos lá. Os educadores ministram suas aulas de acordo com os interesses dos alunos. Isso é pedagogia tradicional? Ou seja, essa perspectiva que a gente acabou de ler é a perspectiva tradicional, a perspectiva bancária, né? Que o educador é indiscutível, que ele tem que encher os educandos com seus conhecimentos. Então, os conhecimentos que são interessantes para o aluno na pedagogia tradicional são os conhecimentos que o professor achar que ele tem que passar, e não os conhecimentos que o aluno tiver interesse. Então, vamos lá. Os educadores ministram as aulas de acordo com os seus interesses, com os interesses dos alunos. Tradicional ou progressista? Gente, progressista, tá? É crítico isso aqui. Então, os educadores ministram as aulas de acordo com os interesses dos alunos. Então, não é essa, porque na pedagogia tradicional, os educadores ministram as aulas de acordo com os seus próprios interesses e não de acordo com os interesses dos alunos. Letra B. O educador é o que educa, os educandos, os que são educados. Isso daqui também é... Isso daqui é a nossa questão, tá bom, gente? Letra B. O educador é o que educa, os educandos, os que são educados e ponto final. Ou seja, em nenhum momento na perspectiva tradicional você vai ter que os educandos também educam. Hoje a gente tem isso, a gente já falou disso em algumas questões, né? Que o aluno ele leva conhecimentos para a escola, ele traz conhecimentos, que os seus conhecimentos eles devem ser considerados, aproveitados. A gente considera que a educação é uma via de mão dupla, onde todos estão ali se educando, né? E na pedagogia tradicional, não, isso não acontece. Na pedagogia tradicional, o educador é o que educa, o educando é o que são educados e ponto final. Esses papéis são assim definidos, tá? Então, essa daqui é a nossa questão e eu vou aqui comentar um pouquinho as outras. O educando é o que pensa e os educadores, os pensados. Não, gente, porque pedagogia tradicional não considera que o aluno pensa, tá? O aluno ele não tem que pensar, ele só tem que receber as informações que os professores passarem, tá bom? O educador é o que disciplina, mas os educandos não aceitam ser disciplinados, tá? Que é uma mistura só para confundir, ok? Os educandos escolhem o conteúdo programático e os educadores, jamais ouvidos nessa escola, se acomodam a ele. Gente, isso aqui também não, né? Olha só, os educandos escolhem os conteúdos programáticos na pedagogia tradicional? Não, nunca, jamais. Quem escolhe conteúdo programático sempre é e sempre será o professor, né? Os educadores jamais são ouvidos nessas escolas? Não, os educadores são os únicos ouvidos nessas escolas e os alunos que não são ouvidos de jeito nenhum. Então, aqui a gente tem uma questão que, embora não trouxe no enunciado, é uma questão de tendência pedagógica, de tendência tradicional. Então, grava aí na tua mente. Pedagogia bancária, questiona o educador como indiscutível, encher os alunos de conteúdos, o aluno não pensa, o aluno não tem direito a ter os seus interesses valorizados. Isso tudo é pedagogia tradicional, tá? E com isso tudo que a pedagogia progressista ela rompe. Paulo Freire, né, é um nome aí muito recorrente, um nome muito respeitado, muito conhecido e muito utilizado para falar da pedagogia progressista. Então, toda vez que aparece na prova isso daí, sobre a pedagogia tradicional, é só para ver se você conhece o suficiente a pedagogia tradicional. Então,
O que eu tenho que saber aqui para resolver uma questão dessa? Eu tenho que conhecer tendência pedagógica. É só para mostrar para vocês que tendência aparece. Ah, mas eu não conheço muito bem. Mas se você conhece muito bem a tendência progressista, e aqui você já identificou no enunciado que está pedindo tendência tradicional, é só você vir nas questões eliminando. O educador ministra as aulas de acordo com o interesse, tendência progressista não serve. O educador é o que educa e os educandos que são educados. Ok, tendência tradicional, é essa a questão. Aí lê as outras para ver se não tem uma mais errada. O educando é o que pensa. Isso aqui não, na pedagogia tradicional, o educando nunca pensa. Então, tá fora, não é progressista. O educador é o que disciplina, mas os educandos não aceitam ser disciplinados. É pedagogia tradicional, porque na pedagogia tradicional você vai ter os alunos ali, embora pareça um caso ou outro de rebeldia, mas as crianças já estão condicionadas a serem disciplinadas pelos educadores, tá? Mesmo quando elas não têm aquele comportamento disciplinado, não têm aquele perfil, elas têm dentro delas condicionado que quem manda ali é o professor, é o gestor, é os orientadores, e ela não manda não, tá? Então é isso. Os educandos escolhem os conteúdos. Não, nunca, jamais, em toda a vida, os educandos não escolhem os conteúdos. Na pedagogia tradicional, isso nunca vai acontecer, tá? Isso acontece na pedagogia progressista. Então, como eu falei, muitas vezes vai vir questões assim só para saber o quanto você conhece de pedagogia progressista e de pedagogia tradicional, e para você marcar. Aqui no caso, você teria que marcar o que corresponde à pedagogia tradicional. Tá bom? É isso. Questão pronta. Falei demais, eu acho.